Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Real. Eu sou a Camila Garcia. E eu sou a Nathalie Floriano, trazendo aqui mais um especialista do seu dia a dia na prática, né, Camila? Exatamente. E eu vou falar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho sobre a história dela antes dela já iniciar a fala. Então, hoje nós recebemos a Maxielen Marcelli, nome bonito, gente. Empresária, estrategista comercial, analista comportamental e fundadora do ecossistema Cresça e Apareça. Ela já se posicionou mais de 200 especialistas em seus eventos e também lidera o Instituto Social Fly. E já formou mais de 5.000 mães para o mercado de trabalho. À frente de uma hub de negócios, a Maxiele atua estruturando operações de marketing, vendas e posicionamento para empresas que desejam crescer com previsibilidade, autoridade e processos comerciais escaláveis. Maxiele, seja muito bem-vinda ao Pod Real. É um prazer e uma honra ter você aqui Igualmente. conosco. Igualmente, obrigada. Gente, a gente tá muito chique, né? Hub de negócios, você vê? Pois, o que seria uma hub de negócios? Basicamente é quando a gente tem um ecossistema de vários produtos, serviços, através do acesso que a gente gera ali para vários empresários. Então, antes a gente começou lá em 2019, a gente começou com um braço apenas de consultoria, depois abrimos ali a questão de apenas uma agência de marketing, e aí fomos expandindo, e hoje, dentro dessa expansão, a gente tem várias soluções, desde a área de contabilidade até o comercial. Nossa, que incrível, É né? real, né? Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho mais antes dos seus negócios, né? A gente sempre pergunta aqui até onde você chegou e por que hoje você tem essa estrutura, né? Como foi chegar até aí? Então vamos conhecer um pouquinho mais quem é a Maxiele. Antes de o que a Max faz, que envolve muita capacidade, a minha identidade hoje está firmada em Deus. Então, a Max, antes dela ser empresária, fundadora do Instituto Social Fly, tudo isso, a Max é filha amada de Deus. Esposa do Guilherme, mãe da Sofia, uma pessoa que ama vidas, que vive um propósito realmente de amar o próximo como a si mesmo. Eu busco olhar para as pessoas com amor, com verdade. Então, a Max, hoje, se eu pudesse definir para você quem é ela, é uma filha amada, a qual entende o chamado de Deus para sua vida e exerce a identidade que Deus chamou ela para viver. Que legal. É. É assim, a gente sempre tem uma história por detrás do CNPJ, né? A gente fala. E é importante que o interessante é que é a segunda pessoa que vem aqui e traz o Senhor como referência e o Hum. princípio de tudo que você iniciou. Então, parabéns por você ter esse pensamento e entender que é o Senhor que está no caminho. Mas agora, falando, né, além dos títulos, dos negócios, a gente falou dos projetos, eu quero que você conte um pouquinho dessa estrutura de tudo que você fez, que você criou. Quem foram as pessoas que esteve com você? Teve algum momento de dúvidas, desistências, para que a gente possa conhecer agora a CNPJ, né? Para a gente conhecer o seu trabalho. É, talvez vocês, assim como eu e diversos amigos que eu vejo que vive do digital, que cresceu no mercado digital, não sei você que está assistindo esse vídeo, mas a maioria das pessoas, quando elas são inseridas no digital, antigamente, vou falar da época que eu comecei, que foi quando eu tive o meu primeiro boom no digital, época da pandemia. Sim. A minha mãe me via com o meu celular e falava: "Vai trabalhar, para de vadiar, fica nesse celular o dia todo". Então não tinha o entendimento de que aqui, eu estava construindo uma fonte de renda, que aqui eu Sim, estava construindo uma carreira. Então era algo que, tipo, as pessoas não entendiam, né. E hoje, conversando com alguns amigos que eu sei que vivem disso, também não tiveram tanto apoio de família, de pessoas entenderem o que de fato é. E eu acredito que ainda assim, mesmo o mercado estando cada vez mais, como é que eu posso dizer, aquecido, as pessoas ainda têm uma visão muito subjetiva do que é o digital, né. Como que eu vou, realmente me posicionar na internet? Tem como fazer dinheiro com o Instagram? Como que eu acesso pessoas? Como que eu vendo todos os dias? Então eu percebo que isso ainda é algo que precisa ir cada vez mais sendo desmistificado e gerando um nível de consciência na cabeça das sim. pessoas. Mas no meu início, muita gente não acreditou, né, zombavam: "Ah, blogueirinha, que não sei o quê", enfim. E eu sempre fui muito dedicada e estudiosa, então na época eu nem sabia o que era blogueira, eu não sabia o que era um social media. Eu fui buscar entender. Comecei a dar consultorias na minha cidade gratuitamente para influenciadoras, que aí foi o meu primeiro boom, porque a maioria das influenciadoras na minha cidade, elas tinham até mais seguidores do que eu, mas elas não sabiam como se posicionar. Como que eu crio um media kit? Como que eu faço uma empresa patrocinar, eh,
eu quanto influenciadora. Então, elas tinham muito essa dúvida. E aí, eu comecei a montar o Media Kit delas, falar como que elas tinham que prospectar essa empresa, como elas deveriam se posicionar. E, em contrapartida, isso começou a chegar nas empresas. Quem que tá por trás dessa menina? Ah, a Max é minha assessora, a Max é não sei o quê. Aí eu falei, tá, legal. Agora eu já consigo chegar no influenciador. O que que eu tenho que fazer agora para chegar no empresário? Aí comecei a fazer mais essa parte de mídia social para os empresários. Aí isso veio a pandemia, eu já era influenciadora, as pessoas falavam, vai, você é muito influente, eu acho que você deve investir nisso. Comecei a gravar conteúdo e foi bem legal, porque aí lá na cidade eu comecei a pregar em muitas igrejas, então produzia muito conteúdo e ia, tá legal, as pessoas começaram a me acompanhar. Aí fiz um curso do Carlinhos Maia, foi quando a primeira vez que alguém, assim, de relevância no mercado me marcou nos stories. Aí ele me repostou. Aí, beleza, bati os meus primeiros 10 mil seguidores, que era na época, tipo, arrasta pra cima, gente, aquilo era um sonho, né? É Todo mundo verdade. queria ter aquele arrasta pra cima. Aí, beleza, consegui conquistar o raio do arrasta pra cima. E aí foi bem interessante nessa época. Aí, beleza, passou essa fase, fiz um vídeo falando a respeito do assassinato do meu pai, falando que eu amava o assassino dele, que eu tinha perdoado ele, que Jesus era o sol da justiça e que eu e a minha família não tínhamos nada contra ele. Pasmem, né? Uma adolescente perdeu o pai assassinado, que tinha 2 irmãos, a mãe ficou viúva com 15 anos de idade no Natal. Do nada ela grava um vídeo, mas assim, foi do fundo do meu coração. Minha mãe queria me matar. Assim, ninguém perdoou. Como é que você fala isso na internet? O vídeo foi parar em presídio, enfim, foi viralizando. Aí, beleza, teve o segundo vídeo viral. E aí, enfim, aí Mas você depois. fez isso como estratégia de marketing ou foi... Não, foi do meu coração. Só que Sim. aconteceu, porque, tipo, foi um caso na cidade. Uhum. E, tipo, o que que essa menina tá falando? E mandaram o vídeo pra minha mãe. Aí, nisso, a minha mãe ficou meio que chateada comigo, enfim, pela situação. Aí, beleza, mas aí foi um vídeo que viralizou. E aí, beleza, eu fui crescendo a audiência, assim, organicamente mesmo. Hoje a gente tá aí, tava até falando com a Nathalie, perdão, Nathalie, até fugiu o nome. Tava falando com a Nathalie. Falei, Nathalie, olha só, a gente tá agora para bater 50 mil seguidores, a minha meta é até o final do ano 100 mil, mas antes eu não produzia com essa intencionalidade. Porque uma coisa, para você que quer crescer no digital, inclusive, que vai ouvir esse podcast depois, que a gente precisa ter em mente, é ser intencional. O que é ser intencional? É ser estratégico. Às vezes a gente aceita muitas propostas ou faz muitos conteúdos que não fazem sentido. E se não tem uma intencionalidade, uma estratégia por trás, de certa forma no digital, menos é mais. E constância também, né, Max? Muito constância, muito constância. Eu falo muito sobre isso no meu método. CPC na veia. Constância, propósito e coerência. Quantos vídeos mais ou menos assim no digital a pessoa tem que postar? 3, 4, 5 por dia? Aí vamos falar da intencionalidade, depende da sua intenção. Qual que é o seu objetivo? Mas O em meu média, caso, vamos sim. lá, eu quero chegar em 100 mil seguidores até o final do ano. Eu vou postar no mínimo de 3 a 5 vídeos todos os dias. Reels, Volume. post. Reels, pode postar carrossel também, mas o Reels é o que ele fura a bolha, né? Isso mesmo. Hoje, se bem que o Entrega carrossel, muito mais, né? esse último que eu postei um carrossel ontem, ele já tá com mais de 25 mil visualização. Então, assim, quase 1.000 curtidas. Mas é uma situação que tá acontecendo, que é o quê? Sobre o Afeganistão. Então, foi um carrossel, por exemplo, que ele foi um carrossel mais simples. Cadê? Foi um carrossel que eu falo assim, ó. Vê. Ah, encontrei o amor da minha vida. Não te obrigaram a casar com um homem adulto? Ó. E aí a pessoa vai passando, tá vendo? Então é um assunto que é muito relevante, que eu tenho Se muito fala de público de relacionamento, né? mulher, eu tenho um público muito feminino, e aí conectou. Então, a minha intenção era gerar alcance e trazer essa pauta do Afeganistão mais forte pro meu perfil. Aí eu fiz 2 reels sobre isso, mais esse carrossel. Entendeu? E o pessoal, eles tende a olhar, porque é algo que lá é uma tradição, né? Isso é uma coisa que eles seguem, não é de agora. Para nós é assustador, mas para eles não. Isso é a crença, né? É a religião. É diferente daqui. Lá eles casam muito jovens, né? A criança praticamente é entregada a uma pessoa mais velha. Dias de hoje, no Então, século trazer XXI. isso gera indignação, constrangimento, porque a pessoa não sabe o que fazer, mas ela vai lá e muitas vezes a pessoa não vai colocar, comentar com receio do que as pessoas vão Não, pensar, mas alguns até comentam, né? mas vão curtir, vão ver, vão publicar isso para outras pessoas, exatamente para que outras pessoas vejam. Fala, olha, você viu isso aqui que ela publica? Nossa, ela tem autenticidade. Ela não tem medo do que vão pensar dela, vão falar. É uma pessoa legal que dá para seguir. Gostei do posicionamento dela. A gente vê muito, acredito que seu perfil ele traz muito sobre isso também. Mas estratégia de marketing, você tem uma empresa de marketing, não é isso?
Isso, também dentro uma da delas, Hub, hein? a gente tem um braço de marketing. Uhum. Então, a gente ajuda todos os nossos clientes, especialistas, empresários, tanto aqueles que têm um mercado muito forte no offline, tanto aqueles que querem crescer no digital em si, a viralizar, produzir conteúdo com constância. Então, toda a parte de mídia social, copy, toda a estratégia mesmo de marketing em si, para destrinchar o topo do funil, o meio do funil e fundo do funil, para gerar vendas e atrair as Isso que eu ia pessoas falar, gerar certas, vendas, trazer a gente negócios, né? faz. Ah, Uhum. legal. E como nasceu Cresça e Apareça? Cara, muito legal. Cresça e Apareça foi assim, eu na época cheguei em Alphaville, e aí eu fiz amizade com uma moça que era sócia de um espaço ali na região, a gente faz evento nesse espaço até hoje. Foi a Ana. E aí na época ela falou assim, aí eu beleza, eu falei: "Cara, tipo, 2021 estava começando essa questão de lançamento de podcast, eu queria muito ter o meu". E aí eu era nova na região, falei: "Tá, como que eu vou fazer isso? O investimento deve ser altíssimo", enfim. E aí eu orei. Orei, Deus abriu a porta e ela me chamou para ser sócia dela e abrir esse podcast. Começamos a abrir esse podcast, fizemos esse podcast, e aí a gente começou a fazer esse primeiro podcast no formato de talk show, sabe? Que Ah, sei, de é com conversa. auditório, assim, telão Ai, de isso é LED. legal. Nossa, foi lindíssimo, assim, o coquetel de lançamento, muito legal. E aí, através disso, a gente falou: "Ah, vamos fazer um evento?". Aí a gente fez um evento, chamava na época Digi Club, enfim. E aí, através desse evento, eu Para falei para empresárias? empresários, mas assim, primeiro eu estava convidando amigos. Uhum. Ambos eram empresários, mas assim, convidando amigos. Aí beleza, depois disso eu falei: "Cara, eu vou transformar disso em um negócio, qual que é o nome que eu posso colocar?". Aí eu pensei e falei: "Ah, por que não Cresça e Apareça, né?". Porque todo mundo que está vindo para o digital é uma pessoa que, às vezes, ela já cresceu de certa forma, mas agora ela quer Sim. aparecer. Ou uma pessoa que quer crescer no digital. Então, nasceu o nome disso, sabe? Uhum. Pensando no que de fato a transformação do produto iria gerar. Então, hoje, através do Cresça e Apareça, a gente já formou mais de 200 especialistas, posicionamos no palco. Já recebemos pessoa da Europa, gente que veio diretamente da Espanha só para palestrar no nosso evento. E agora, 15 de agosto, inclusive, a gente vai ter a 11ª edição, Vai ser em Alphaville. em Alphaville mesmo. Nossa, tá vendo? Importante, porque a gente Gerando. vê que realmente, né, o podcast é algo que a gente vê muitas pessoas querendo ter a oportunidade de abrir, porque é um lugar aonde, que nem aqui, é o Pod Real. Você vai falar a realidade de tudo que você viveu, de tudo que você passou e o que você tem vivido. Uhum, E alguns são nichados, né, são restritos para poder falar, mas ele traz muita clareza para as pessoas conhecerem quem está por trás do CNPJ. uhum. Quem é que começou? Como que foi essa estrutura? E eu sei que para você de início não deve ter sido fácil, né? Montar todo esse hub, e as pessoas que estão com você. Mas uma das coisas também que você comentou, você tem um instituto. Uhum. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ele, que a gente estava conversando nos bastidores e eu achei bem legal trazer também esse tema aqui, para que as pessoas possam conhecer mais sobre esse trabalho. Ah, perfeito. Eu costumo dizer que quem vende não depende. Quando a gente, né, assim, lá na época que eu tinha 15 anos, meu pai foi assassinado, a minha mãe, a gente só não passou fome, eu e os meus irmãos, porque a minha mãe vendia plano de saúde funerário. E aí, através dela, através das vendas dela, até esperar a pensão alimentícia do meu pai sair, a gente não passou tanta dificuldade. Então, eu cheguei a entrar na faculdade de direito e com até mesmo o salário dela, com o dinheiro que ela fazia, ela me ajudou a custear essa faculdade por um bom tempo, até eu conseguir o meu primeiro emprego. Então, quando eu tive a minha filha, Sofia, eu estava voltando de um supermercado com meu marido, e aí eu vi, várias pessoas num ponto de ônibus, muitas mulheres, e eu vi grávidas. E eu falei assim: "Cara, que loucura". Eu olhei para minha filha e eu falei assim: "Meu Deus, que privilégio poder falar se eu vou trabalhar ou não. Que privilégio poder saber que eu não vou ter que voltar para o trabalho só porque eu fiz 5 meses de vida". Tudo bem que eu trabalho até hoje, a menina está com 11 meses de vida, eu estava parindo, estava lá Uma respondendo bebê. cliente, mas eu tenho o poder de escolha. E eu comecei a pensar quantas mães, quantas mulheres não têm o poder de escolha. Estão vivendo um relacionamento abusivo por não poder escolher. Estão ali, às vezes, numa situação, assim, muito vulnerável, por não ter liberdade financeira. Eu falei: "Por que não levar isso para essas mulheres?". E aí o instituto nasceu da Sofia mesmo, da minha força materna de ver e falar assim: "Cara, eu quero desfrutar mais tempo com a minha filha, mas principalmente levar essa liberdade para mais pessoas". E aí agora já vamos completar aí mais de 6.000 mães formadas, com formação de Social Selling, SDR, Close, podendo trabalhar home office.
É óbvio que nem todo mundo se destaca, nem todo mundo Sim. tem autorresponsabilidade, proatividade, mas quem realmente olha as aulas e, eh, como é que eu posso dizer a palavra? Quando a pessoa ela retém o que é bom e executa, que é o famoso AA que eu falo, aprendeu, aplicou, aí a pessoa tem resultado, entendeu? Sim. Então é o meu propósito, o Nossa, instituto. mas 5.000 É mães muita É gente, muita é muita gente. gente, é muita gente. é muita gente. E essas pessoas te procuram ou você tem, Você tipo... viu aquela hora que eu estava te mostrando no Eu direct? É o vi dia todo assim. Eu recebo mais de 1000 mensagens, às vezes, por dia no direct. as pessoas querendo que você... Querendo trabalhar comigo, querendo fazer os cursos, porque eu dou isso de graça, né, gente? Hum. Então eu dou esse conteúdo todo Mas você gratuito, faz uma mas olha o pré-seleção pra alcance, isso? né? É muito grande. É. Você tem bastante seguidor, né? Então, tem Mas bastante isso é gente. através da constância, do digital. Isso não seria possível se fosse só no offline, né? É verdade. O Mas é digital tem bom um que alcance ela não muito perdeu, grande. você não perdeu o foco, né? A essência e o propósito que eu tava falando aqui nos bastidores, né? Porque é uma coisa que eu levo pra vida, né? Não fazer as pessoas perderem a essência e o propósito. E você, mesmo que você cresceu no digital, você tem uma estrutura, que é o hub, você não deixou de trazer o princípio de quando você começou, né? Você parou ali, viu um propósito Desenvolveu, né? e desenvolveu, mas você continuou com esse propósito sem cobrar. Porque a gente vê que tem pessoas que iniciam, elas tendem a trazer, né, 2.000 pessoas, e aí começam a mudar o foco, e aí quer cobrar por algo que foi uma essência, que é o Uhum. que trouxe, e é o que está fazendo você hoje cada vez mais crescer. É. No processo da vida, do crescimento, às vezes a gente acaba se perdendo. Mas eu sempre trago um versículo, um princípio bíblico comigo muito forte, que Senhor, me lembra de onde você me tirou. Sabe? Traz pra mim aquilo que de fato o Senhor tem pra mim. E eu lembro que foi muito forte, Camila, porque isso já aconteceu comigo, eu também já me perdi. Todo mundo que eu olhava, eu pensava assim: ah, isso já pode ser uma oportunidade de negócio. Isso aqui já pode inserir mais um dígito na minha conta. E a gente vai se perdendo, porque o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Entende? Só que o amor ao dinheiro. E aí é que tá. Se eu começo a amar mais o dinheiro do que o meu próximo, aí, minha amiga, você esquece. Você vai começar, você pode até fazer dinheiro, é doidado, né? Que tem gente que fala assim, ah, mas por quê? E tem pessoas que são desonestas, que prosperam. Salmos, ele explica muito sobre isso. Davi explica muito sobre isso. Não é nem pra gente se comparar com o ímpio. Sim. Só que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aí, quando eu tava assim, eu lembro que Deus falou muito forte no meu coração. Ele pegou e falou assim, filha, para de olhar pra essas pessoas só como se fosse mais um pix na sua conta. Eu senti isso muito forte no meu coração. E eu peguei e falei assim, cara, eu parei. Dinheiro, ele é um meio, ele não é o fim. E nunca mais eu vou tratar alguém como se fosse uma possibilidade de Pix apenas para mim. E depois disso, é como se as portas se abrissem de uma forma mais Destravou, né? sobrenatural, É isso aí. entendeu? Mas assim, de verdade, que eu falava assim, cara, eu nunca vou poder cobrar, 6 dígitos num contrato. Como assim, 6 dígitos num contrato? Eu receber alguém e falar assim, toma aqui 150 mil no Pix pra mim. Gente, isso era fora da minha realidade. Sair da favela. Como que alguém paga mais de 100 mil só para eu poder dar uma consultoria? Acontece. Mas depois que você entende, de fato, qual é a tua identidade, e você para de olhar para as pessoas como se fosse só mais um Pix, sabe? Mais um Pelo menos cifrão, para né? mim foi assim, Sim, né? E assim, no digital, o que você acha que os empresários mais erram, os empresários, os empreendedores? Cara, eu vou te ser bem sincero, o que os empresários mais erram hoje no digital, sendo bem sincero, quando eles tentam ser aquilo que eles não são. Quando não tem coerência. Quando eu falo do método CPC, que é o CPC na veia, todo mundo sabe que constância é muito importante no digital. Se você não é constante, se você não posta todos os dias, esquece. Você não vai crescer. Você está dependendo de sorte. Então, você, primeiro, já não vai criar um negócio que tem previsibilidade. Se hoje você tem um negócio de marketing, seja lá o que for, e você não tem ali, às vezes, uma veia comercial, você não tem uma rotina. Todos os dias eu vou chamar 20 empresários, vou marcar uma reunião para ter pelo menos 2 vendas no mês. Você não tem previsibilidade. Você depende de sorte de Deus, certo? Aí você fica, que Deus me abençoe, por favor, assim, eu mando um contrato. Você conhece alguém assim? Conheço vários. Então, e aí isso é errado. Primeiro ponto. O segundo ponto, o propósito. As pessoas acham, eu só vou fazer aquilo que eu amo. Qual que é o meu propósito? Deixa eu te falar uma coisa, tá? Se você ainda não sabe o seu propósito, você vai fazer dinheiro. E o seu propósito vai te encontrar nesse caminho. Porque isso é uma ilusão. Nem todo mundo trabalha primeiro com o que ama. Nem todo mundo começa a fazer dinheiro com o que ama. Isso é a pior ilusão que a internet gerou. E a internet, de certa forma, ela fez parecer muito fácil ou muito simples você ter 100 mil na conta, gente. E não é fácil, né? Não é assim.
Existe É, um trabalho, um esforço é atrás desafiador. disso. Não é que é difícil, desafiador, mas é desafiador. Exatamente. Então, as pessoas, elas, tipo, você tá faturando quanto? Sei lá, faturando meio milhão. Nossa, mas isso parece que é muito pouco. Porque às vezes você tá botando a sua régua tão lá em cima, Uhum. e eu falo assim, caramba, mas a maioria das pessoas de onde eu saí tá com salário mínimo. E eu tô achando que meio milhão de faturamento, às vezes, no dia ou no mês, é muito. Que loucura é essa? E aí você começa a ver, tipo, qual que é o meu real propósito? Você tem que trazer de novo a memória o que te traz esperança. De onde que Deus te tirou? E coerência. Por quê? É onde a maioria se perde. Não é Uhum. coerente. Começa de um jeito e não se sustenta. O discurso não é coerente. Entende? É muito bonito eu vir aqui falar pra você e tudo mais. Mas quem que é a Max nos bastidores? Vai perguntar pro meu marido. Vai perguntar pra minha mãe. Entende? Porque na internet é muito fácil parecer tudo ser bonitinho. Que aquilo é um recorte da vida da A internet pessoa, né? pinta isso, né? Nossa, Só vou, demais, né? só vou Pincela, printar, né? só vou fazer vídeo, mandar foto do que é bonito, do que é É, feio, não interessa. Tem muito isso também, né? é. Mas Pensa a nos internet, negócios. ela traz realmente essa visibilidade, né? Eu já passei por isso. Já vi gente falar assim, nossa, parece que você sempre tá feliz, sua vida tá tudo ótima. Não É vê. Eu vida falei assim, real, né, gente? mas é porque não dá pra mostrar os bastidores, é muita informação, é muita coisa. Mas eu tô postando aquilo que realmente eu tô vivendo. Mas por trás daquilo, nossa, Muita coisa aconteceu. muita coisa. E você já estagnou no seu negócio? Quanto tempo você tem seu negócio hoje? 7 anos, né? 7 anos. Você já. É o que eu A gente falei. passa por Quando a isso. gente é amador, o que que acontece? Toda vez que, cara, o empresário ele quer ir para um próximo nível, o resultado que eu não tenho é por aquilo que eu não sei ou não faço. Se eu soubesse ou fizesse, eu já estaria, eu já teria chegado nesse resultado, certo? Então, se eu não tenho o conhecimento certo, se eu não tenho as conexões certas, se eu não tenho o ambiente certo, dificilmente eu vou ter um resultado que vai me levar para o próximo nível. Uhum. Então, quando eu penso por esse viés, por essa perspectiva de mundo, eu começo a falar assim, tá, por que que eu estou estagnada nesse faturamento? Quem está faturando aqui 1 milhão por mês? O que que essa pessoa está fazendo que eu ainda não estou fazendo para chegar aqui? Então, eu preciso me conectar com essa pessoa. Mas você não acha que Só o que quem erro. que eu preciso me tornar para isso, entendeu? E nem todo mundo Uhum. está disposto a pagar o preço para se tornar quem está aqui. Essa é a questão, na minha visão. E o erro, muitas vezes, dos empresários, que eu sempre falo isso, que eles ficam muito no operacional da empresa. Mas aí que tá. Por exemplo, Nathalie, a questão, né? Tem muita gente que fala, saia do operacional. Eu sou do time que o operacional, a gente sempre vai estar nele de uma forma ou de outra. Depois a gente vai ficar mais no tático, no estratégico, Uhum. enfim. Mas assim, sair totalmente, a pessoa não consegue sair. Se ela realmente leva o negócio dela a sério. Porque ainda que eu vou ficar mais na parte de gestão, gestão dá trabalho pra caramba. Nossa, A maioria dos empresários não gostam de gestão. É uma das coisas que mais dá trabalho. Então eu vou ter que ter uma diretora de processos. Cara, esses dias aí tá lá, ai, Max, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É chato, é uma conversa que é cansativa, minha é. cabeça dói. Eu falo assim, ai, semana que vem a gente conversa de novo, porque, sabe? Então, assim, eu acredito que as pessoas, elas são acomodadas. Então, o maior erro do empresário é se manter na zona de conforto e não reconhecer que esse nível que ele chegou, ele vai ter que se tornar outra pessoa para ele alcançar outro nível. E aí é onde que entra o ego, é onde entra o Não tem o orgulho. glamour, né? Tem o Não, esforço, a mas se a constância, pessoa ela o não se suor. desprender do ego, É. pensar assim: "Ah, mas olha quem eu sou, olha o resultado que eu tenho, que não sei o quê". Cara, ela não vai chegar, porque ela não consegue reconhecer que tem pessoas melhores ainda do que ela, que pode ajudar ela a chegar lá. Uma coisa que a Carol falou ali comigo nos bastidores que eu achei muito bonito. Você falou assim: "Eu sempre procuro por pessoas que têm o resultado que eu gostaria de ter". Fiz essa mentoria, já me trouxe uma clareza. Olha a forma do coração aberto que você teve Sim. para reconhecer e buscar por isso, entendeu? Sim, porque eu acho que é importante você trazer essas pessoas, é que eu falei. Se eu quero crescer, eu preciso ver quem tá lá. Exatamente. Esse que tá lá em cima que vai falar, opa, Serve como deixa eu ver inspiração, né? como que ela chegou ali. E assim, realmente eu fui aberta à mentoria, porque a gente trabalhou juntas, eu e essa pessoa. E ela falou algo que me despertou a atenção até, que ela falou assim, eu fiz a mentoria de um amigo que a gente trabalhou juntos. O que ele tinha de diferente se a gente estava fazendo a mesma coisa? Uhum. E aí ela foi orientada pelo mentor dela, falou assim, faça, você vai ver a diferença. Ela foi e fez. Nossa, despertou. Hoje ela é mentora e ela me deu um despertar, que é o que eu estava até comentando aqui. Legal. O que eu posso trazer de melhoria pro meu negócio. E trazer isso, mostrar essas pessoas que tá lá em cima, nossa, pra mim sempre foi algo gratificante, porque eu tenho que estar disposta a ouvir. Eu não posso já chegar e falar assim, peraí, eu já tenho empresa, já tô há um tempinho, né? Então vou ver o que ela quer.
Não, eu já fui aberta. Eu falei assim, olha, se hoje tiver alguma coisa que eu preciso despertar, me desperta. Amém. E uma coisa que ela trouxe, que a gente está falando sobre valores aqui, que ela falou assim, faça até constranger. Faça sempre o que você tem que fazer. Você tem uma associação, continue até chegar a um constrangimento. E o constrangimento que ela trouxe foi, vai chegar um momento que a pessoa fala assim, olha, você me entregou tanto que agora eu quero pagar por isso que você está fazendo. Uhum. É gratidão, né? Isso hoje em dia tem alguém ser grato. E isso é incrível, porque foi algo que eu falei assim, olha, é isso que eu faço. Eu abri uma, né? Não é sobre mim, né? A gente tá falando sobre Uhum. você. Mas eu abri uma situação que ela falou assim, faça até se constranger. Vai chegar um momento. E o constranger não é ser ruim, mas ela olhar e falou assim, olha, ela ajudou tanto que agora eu quero pagar, porque eu quero ela junto comigo. Legal. E é o que você faz. Você Uhum. mostra valor nos seus negócios, no que você tem. Você tem uma associação onde mulheres que são vulneráveis, elas estão vulneráveis, né? E a gente fala, a gente é vulnerável. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas que estejam conosco. Mas de pessoas que tiveram uma mentalidade ou um ciclo familiar que não teve oportunidades. E ao falar assim, eu vou trabalhar com marketing digital. Vai ficar o dia inteiro no celular? Eu ouvi Isso não isso é também, trabalho, né? né? Isso não é trabalho. Mas mostrar uma clareza para elas, falar assim, não, isso é trabalho, isso é honroso. Você está ajudando outras pessoas. Você está mostrando o seu valor para essas pessoas. E isso é um trabalho. E você trouxe esse valor para essas mulheres. E parabéns. Parabéns por você manter, por você entender o propósito eu falo que é propósito de Deus, porque Ele que dá o princípio de tudo que nós estamos fazendo. Então, assim, parabéns. Muito, muito, muito bom mesmo que você Amém. faz. Amém. E voltando a um pedacinho que eu quero aproveitar aqui para não perder a conversa. Como o negócio sai do modo de tentativa de erro e começa a operar com método? E aí eu quero conhecer um pouquinho do seu método. Tá. Como que sai de tentativa de erro e começa a operar com método? Primeiro, o empresário que ele quer parar de errar e quer realmente ter previsibilidade, ele tem que, primeiro passo, olhar para dentro de si, reconhecer, autoconhecimento. Tem muita gente que fica, não gosta dessa coisa de coach, que não sei o quê. Primeiro que coach não é o que muita gente vê pregando por aí, né? É. Eu fiz formação em coach e é muito sério. Tem estudo, tem leitura, tem livro, envolve muita neurociência. Então, coach é o quê? Treinar, é o treinador. E qual que é o processo de coach? É você realmente trabalhar as sinapses neurais, é você olhar para dentro de si, então é desenvolver a sua inteligência emocional. E você parar de ter Importantíssimo. crenças limitantes. Uhum. Então, primeiro ponto, reconhecer, olhar para dentro de si. Segundo ponto, eu reconheci, agora eu tenho que entender. O que eu vou gerar de transformação com isso? E o que eu estou disposto a me tornar para gerar essa transformação? Então, é começar a ter rotina. O que esse método envolve? Esse método envolve constância, esse método envolve propósito e ele envolve coerência. Dentro de constância, constância em quê? Em rotina comercial, em marketing, em gestão, em liderança, entende? Propósito. Propósito em quê? Essa empresa existe por quê? Pelo quê? Por quem? Qual que é a missão, visão, valores? Coerência em quê? No posicionamento, na forma que eu me comunico com os meus liderados, com a minha audiência também. Então eu começo a trazer primeiro que a minha visão de mundo, primeiro para as pessoas, mas antes eu vivi isso lá nos bastidores. Então acho que envolve muito essas questões, assim, de forma resumida falando, sabe? Sim. Para gerar previsibilidade, que eu acho que é o que todo empresário quer. Todo empresário quer vender todos os dias, mas nem todo empresário está disposto a olhar para indicadores claros, que é quantas ligações teve, quantas chamadas você fez, quantas mensagens você enviou, quantos follow-up gerou, né? Qual foi a última vez, por exemplo, que vocês, talvez pessoas que já entraram em contato querendo contratar o serviço de vocês, que vocês retornaram, tem uma cadência de follow-up? 80% das pessoas compram a partir do quinto contato. E a gente esquece, a gente para de responder, é ou não é? Se não tem ali um CRM ou alguém para fazer esse trabalho, a gente não faz. Então, isso separa um empresário que realmente tem resultado do que vive da sorte e da dependência. Ai, se Deus quiser me ajudar, que não sei o quê. Deus, ele já te ajudou. E agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. É bem isso mesmo. É É, que a oração ela tem que ter ação, né? é, Orar exato. e Orar ação. e ação. Não, se você não agir, não tem como ele descer lá e falar, peraí, eu É, acho que tô precisando segurar na mão dele de novo, vou correr atrás. Não é assim. é, O mundo dos negócios não é é. assim. Fé sem obras é morta, né, para tudo.
E você falou também da parte de análise. Como você faz essa análise para os negócios, para influenciar? Porque todo empresário ele tem um comportamento. Uhum, E aí ele chega até você para poder entender o que ele precisa. Como fazer essa análise e ele aceitar? Porque tem empresário que tem anos de vivência. uhum. Como que ele aceita essa mudança? Ó, você precisa mudar porque você tá no São caminho errado. resistentes, né? Legal. Tem alguns que são mais Ó, eu resistentes, né? peguei um negócio agora pra gente fazer toda a parte de direção comercial desse negócio e tinha um senhor, que ele é o anfitrião, ele é o fundador da empresa e agora ele tá passando o bastão pro filho, mas ele ainda está presente na operação. Eu brinquei muito com ele, falei, ó, agora a gente vai automatizar tudo aqui com cloud code, que não sei o quê, dá adeus pro seu papelzinho. Mas o que que eu percebi nesse senhor? A disponibilidade, o coração aberto. Se eu estou contratando e estou pagando bem para essa pessoa, que é um contrato de mais de 6 dígitos, então peraí, eu tenho que, cara, eu tenho que valorizar o que essa pessoa está querendo me dizer. Primeiro ponto. Porque se ele não me respeitar, hoje, eu entendi algo muito importante, Carol, que muitos empresários têm medo de estar nesse lugar. Eu não tenho que atender todo mundo e eu não quero todo mundo. Se essa pessoa ela não me respeita, ela não entende aquilo que eu estou comunicando, ela não é para mim. Então eu me retiro. Se esse empresário ele me contratou e ele não quer reconhecer que eu sou especialista nisso que ele me contratou, e ele não tira o dele de campo, pelo menos para ouvir, toda operação que eu entro, eu falo assim: ó, não sou dona da verdade absoluta, mas eu sou especialista e você me contratou, você confiou no meu trabalho. Então você precisa confiar. A gente vai testar para ver. Não deu certo? Aí beleza, a gente conversa e tudo mais. Mas até então a gente vai ter que fazer. Porque até então você não fazia. Então, essa análise comportamental, quando você traz isso, ela envolve muito a questão do. eh, gente, fugiu a palavra. O DISC, que é o assessment. Eu fiz Sim. uma formação como analista comportamental. É para saber se a pessoa é dominante, influente, estável, conforme. Então, obviamente, eu tenho uma forma de comunicar com cada um desses empresários. Se um cara é mais dominante, por exemplo, eu já tive um problema em relação a isso. O cara ele era dominante, ele achou uma falta de respeito eu só ter pego assim, deixa eu só ver aqui o computador dele. Porque ele ainda não tinha falado, pode ver. Então ele me deu esse feedback. Ele falou: "Pô, Max". Falei: "Beleza". Achei que, tipo assim, era uma coisa nada a ver? Aham. Achei. Mas foi um feedback que ele me deu. Mas por quê? O perfil dele era dominante. E eu sou muito dominante. Então eu tinha que abaixar a minha dominância para poder lidar com aquele empresário. Então, primeiro é também entender a forma de se comunicar, né? A gente tem que ter uma boa comunicação, ser assertiva, entender o perfil comportamental é importante, mas principalmente saber que se aquela pessoa me contratou, ela tem que respeitar o que eu tô falando, entendeu? Mas você já demitiu algum cliente? Você falou assim, não, esse cliente eu não vou mais. Deixa Ele eu não te ver. respeitou. É Falou boa assim, não, Camila, pergunta. não quero mais você, Camila. Chegar e falar, não, Eu já não. demiti cliente, sabia? Já. É, Eu olha, eu vou já. ser sincera. Hoje, no nível que eu estou, Hum. em questão de pessoas no time e tudo mais, não acontece. Porque se eu não Nunca tô. aconteceu com você. Não, não acontece e Que as eu não pessoas consigo me param o... lembrar de uma situação, porque eu delego, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu vou lá e falo pra minha Mas você já secretária. demitiu algum cliente? Falou assim, não, ele não trabalha mais. Cancela o Não, eu contrato. tenho uma comunicação muito assertiva. Eu coloco muito bem as coisas na comunicação com a pessoa, sou muito transparente, gravo tudo, documento tudo e gero contrato. Então, não me recordo. Tem clientes que são desnecessários, mas eu estou tentando puxar na minha memória se teve algum que eu Nem já vou teve uma lembrar. situação que eu falei com o cara, eu falei assim: Hum. "Ó, que agora eu Porque eu sou lembrei que foi um mulher. evento". Não, e aí eu peguei e falei com ele: "Ó, você faz o seguinte, se quiser eu até te devolvo o dinheiro". Demitiu. Entendeu? É, porque na verdade aquela situação o cara não estava reconhecendo o que estava sendo feito. Uhum. E isso pra mim já não fazia sentido, porque o serviço que tinha sido contratado estava sendo executado. Mas é a única situação que me veio, assim, talvez eu legal essa pergunta porque me fez refletir, mas assim, por hora eu não Eu já demiti meu cliente. Já não lembro. Já. demitiu? É, eu Pô, eu nunca sou passei por especialista no isso. que eu faço. Tem uma empresa de limpeza, de portaria. A mulher, não, então faz o seguinte. Eu fico aqui. Faz o negócio do seu jeito, Camila. Não, Rafa, faz do seu jeito. Deixa que eu faça o meu direito e você faz o seu direito na sua visão de negócio. Não vai funcionar, tá? Camila, não vai funcionar. É, eu não passei por isso, não. Até porque eu faço análise também da pessoa. E se eu ver que não faz sentido, eu consigo conduzir uma conversa e sair dela sem precisar dar continuidade. Uhum. Mas isso é com o tempo, né? Que a gente vai Inteligência aprendendo. emocional. Você olhar, já aconteceu, a pessoa falar, não, cara, vamos fazer. E aí eu falei, não, não vai dar. Porque ela Uhum. não vai permitir
Não, vai ter constrangimento e eu vou acabar perdendo a amizade. Uhum. Mas eu vou conseguir fazer de uma forma diferente. E aí eu trouxe uma visão diferente, sem perder ali, dela conduzir com outras pessoas, mas não conduzir comigo. Ah, lembrei, o dia que eu demiti uma cliente. Aí, Agora eu lembrei, deixa eu todos falar pra nós Aí eu você. sei o temos. tempo, vai ter pra ela lembrar. Cara, olha só, eu não vou falar o segmento pra Não. não. Enfim. Uhum. Mas olha o que essa pessoa. A forma que ela. O cliente que ele vai dar problema, que é o famoso cliente que dá problema, Ai, ele dá sinais. eu- Ele deixa sinais deles é claros. preço. Não, nem Começa a era pedir isso. desconto. Ele já Mas é chega verdade. falando mal de Ah. outras experiências. Ele fala mal de todo mundo, ele Ah. nunca reconhece o erro dele. Segundo alerta que esse cliente deu, porque eu tô te falando esse alerta que essa Uhum. cliente deu. Segundo alerta, ela acha que você tem que estar disponível sempre pra ela. 100% Então, do dia. essa cliente específica, ela achava que tinha que sempre estar disponível pra ela. Terceiro, era uma pessoa que realmente era disfuncional, assim. Muito problema de saúde mental mesmo, Uhum. sabe? Desequilibrada emocionalmente. E essa cliente, cara, tipo, de verdade, a gente tinha um contrato, assim, razoavelmente bom. Acho que era 15 mil mensal que ela tinha que pagar no contrato. E a gente teve que demitir ela. Porque não fazia sentido. Por mais que, para o nosso modelo de negócio, era um contrato interessante, não fazia sentido ter ela pelo desequilíbrio e E por o achar que a custo gente emocional sempre que a tinha gente que. tem, gerir isso, né? Cara, pra ter uma cliente daquela, ela vale por 10. É isso mesmo. Então ela tinha que estar. Os 15 dela tinha que ser Desgasta. 150. De É verdade. experiência pra você que tem negócios. É. Tem horas que você tem que demitir o cliente, porque pra você não é viável. O seu negócio não é viável. Não é assim que funciona? É isso. É bem isso mesmo. Só porque tem Camila, pessoas que... Rafa, que não demitiu nenhum cliente. Não, gente. É, eu tô- brincando, só pra Vai descontrair. puxando, porque eu lembrei. Eu falei que não, eu já Porque lembrei de dois. Muita coisa acontece no nosso dia a dia de empreendedor, de empresário. E é assim mesmo. Tem questões que você vai conversar, vai levar, mas a pessoa não quer ouvir. Não quer Verdade. ouvir, então. Ainda não tive essa oportunidade de passar isso, não quero passar. Né? Eu acho que realmente, assim, a gente tá ali para poder trazer um bom trabalho. Se a pessoa não quer, é melhor realmente. E o bom é que, assim, você não pensou no preço. Vou perder. Não, mas assim. Porque tem empresários que pensam, falam assim, pô, vou perder 15 mil, mas eu No valor do contrato, né? eu vou aguentar. Mas você não pensou nisso. Você pensou na sua saúde mental. Aí Cara, que porque. Não, e outra, eu tenho né, muita fé em mas- Deus também. E Sim. eu falei com Deus, falei, Senhor, o que eu tô vendo aqui, do jeito que tá essa cliente, os 15 conto que ela paga no mês, 15 mil no mês, gente, é dinheiro. É. Não é pouco dinheiro. Uhum. Mas eu falei assim, cara, não tá compensando. E eu tenho certeza que se eu sair dela, você vai me mandar mais 5. Gente, dito e feito. E é isso mesmo. Dito e feito. Porque a pessoa tava sugando tanto a minha energia que eu não conseguia depois falar com outros clientes. Não tinha horário, Então, né? não- Meia-noite, você tem que Não, me atender. a minha energia era toda sugada pra ela. Toda É sugada assim pra ela. E tem pessoas assim mesmo, né? Que Tem, quando você infelizmente, conhece- energia Faz todo pesadíssima. Faz todo Mulher do nada sentido. pegava, puxava cigarro, aqueles vape lá, sei lá, na minha frente. Falei, sai, em nome de Jesus, de fazer uma oração, vou cumprir com o meu propósito aqui, ó. Beijinho, tchau, tchau. Esse trabalho social que você faz, Max, as mães, qual a maior dificuldade que você enfrenta, assim, que elas enfrentam? Tá. Beleza, então vamos lá. Depois de ter formado mais de 5 mil mães no Instituto Social Fly, que é o instituto Sensacional onde a isso, gente né? Eu achei forma Social sensacional. Célia, SDR Close, de verdade, sabe minha o que eu percebo? admiração. Obrigada, nossa, fico feliz. muito. Mas é o nosso propósito mesmo, enfim, tenho certeza que até o final do ano eu vou voltar aqui e vou falar, ó, já alcançamos 10 mil mães, que é a Com nossa certeza. meta. Até o final do ano é a nossa meta. Mas o que eu percebo que faz com que algumas delas... Qual que foi a pergunta mesmo? O desafio dela. Que eu percebo que é o principal desafio delas. Que elas Cara, de enfrentam. verdade, a maioria não tem autorresponsabilidade. Infelizmente, se vitimiza demais. Uhum. E vítima não ganha espaço, principalmente profissionalmente falando. Então, um primeiro ponto que eu busco trabalhar para elas, eu falo muito sobre identidade. Falo muito para elas olharem para dentro de si, mas para elas serem autorresponsáveis. História triste todo mundo tem para contar. Então, porque meu filho adoeceu, que não sei o que, meu amor, eu tava parindo, eu tava trabalhando. Tinha necessidade? Não, mas eu tinha responsabilidade de serem cumpridas. Entende? Então, assim, eu acho que essa questão que as pessoas pregam, porque tem que ter um equilíbrio, que não sei o que, tudo depende. Qual que é o momento que essa pessoa tá falando que ela tá tendo equilíbrio? Depois de ter faturado milhões? Até eu, meu amor. Entendeu? Até eu vou ter equilíbrio tendo um homem que me banca. Então, às vezes, pra quem quer crescer na vida, não tem muito equilíbrio, não. Não. Entendeu? Você vai ter que acordar, dormir 3 horas por noite, igual eu fiquei muitos anos dormindo 3 horas por noite. Indo dormir 11 horas, acordando 3 horas da manhã e trabalhando em mais de 3 empregos. Então, quem quer crescer não pode ter mimimi. E aí eu vejo que as pessoas não têm autorresponsabilidade, elas procrastinam, aceitam a zona de conforto.
e acham que alguém vai salvar. Ninguém vai te Ninguém salvar. vai. Nossa, essa é a minha palavra As favorita. pessoas têm os próprios sonhos dela e às vezes elas não acreditam nem em si mesmas. Ninguém salva Te ninguém. salva. Então tem que fazer. Então eu vejo que o principal desafio é elas entenderem que elas são Salvador é só Jesus e que elas são a protagonista da própria vida delas. Entendeu? Mas eu rédeas da eu vida e ouvi seguir essa em palavra frente. hoje. É. Seja protagonista da sua Mas é. história. É isso Teve aí. alguém que te marcou, alguma dessas mulheres? Ai, várias. Nossa, várias. Mas teve uma que eu admiro muito. Ela começou a fazer esse curso com a gente, ela não conhecia a profissão. Era uma profissional muito boa. E ela estava passando por um processo de câncer. E, cara, ela trabalhou todos os dias. Tipo assim, sempre fazia o que tinha que ser feito. Não ficava de mimimi, não dava desculpa. E era uma pessoa totalmente resiliente, com um filho pequeno. Às vezes o filho ia parar na UTI e ela não deixava de fazer o que tinha que ser feito. Então, a história dela em si me marcou muito, porque eu vi que era uma pessoa que fazia o que tinha que ser feito, sabe? Eu falava, caramba, como que a gente às vezes é ingrato também, mas também eu tive muitas reflexões. Às vezes a gente também não sabe por que as pessoas estão passando o que estão passando, enfim. E aí, de novo, a gente tem que trazer aquela questão, né? Que tem a mulher que ela é muito salvadora, né? Eu já fui muito essa pessoa. Se eu vi alguém passando por um problema, por uma doença, por alguma situação, eu pensava, cara, o que eu posso fazer? Eu tenho que Nossa, eu sou salvar essa assim. pessoa. Eu era assim, agora eu não sou mais. Não, Então, não dá. tratei isso Não dá, porque a internamente. pessoa que tá passando por aquilo ali, às vezes ela precisa passar. Até É pra ela isso se tornar mesmo. uma pessoa Eu tive melhor. essa consciência É, recentemente. é. Eu queria salvar todo mundo. Não compre uma briga que não é sua. Exatamente. Senão Hoje você que não. vai ser a Hoje coitada. eu filtro, não. Eu posso te dar É. isso aqui. A gente conversa, é assim, assim, mas aí você segue seu caminho, eu sigo o meu. Não, filho, eu resolvo a vida da pessoa, você não tá entendendo? Não, Camila. Não, Rafa. Adoro esse, né? Não, Rafa. Rafa participa. Isso aí é jargão, É. gostei. Eu resolvo a vida, cara. Eu sou a pessoa que resolve as coisas, entendeu? Eu vou lá e resolvo. Eu falei, não, Nathalie, pera um pouquinho. Não é assim, não. E a Nath, ela tem isso. Eu mesmo já levei umas broncas dela já. Muito. É verdade, algumas, né, Camila? Mas isso é sinal que ela se preocupa, né? É. Ela viu valor em mim, né? Você viu Muito valor, hein, valor em amiga? você, muito. Porque assim, se você tá no nível. O Rafa tá dando risada ali atrás. Rafa, não ri da gente. Mas, assim, querendo ou não, se você tá no nível e você tá bem, você quer que a pessoa do seu lado também cresça. Eu sou assim. Eu já fui pior, tá, gente? Eu levava a pessoa comigo. Eu falei, vamos comigo. Hoje em dia, não, eu trato. Mas tem que ser assim, né? É. Tem que ter visão. Mas é bom que você tem, que no meu caso, eu ouvi. Eu sabia que tinha que melhorar. E aí ela falou assim, e é engraçado que no dia ela falou assim, cara, a gente é amiga, né? Assim, eu posso falar desse jeito com você, Uhum. não vai Posso ficar ser triste. sincera. E eu falei, sim, porque eu precisava. Hoje a gente E encontra acho poucas até lembro onde pessoas. foi, né? Camila. Eu sei, foi no dia que eu levei você no programa de TV. Isso, é verdade. A gente ficou um tempão lá em Alphaville, em frente ao prédio, eu dando bronca. Gente, eu dando bronca na Camila. Mas foi um momento, assim, que pra mim foi uma reflexão, Ali né? você viu. Eu precisava. Porque eu era uma pessoa que ajudava muito, Uhum. né? E tinha Nossa. grandes problemas depois, assim, em sentido. O meu ajudar ela, eu abria a porta e a pessoa entrava e me fechava, me deixava pro lado de fora. Uhum. Mais ou menos assim. Isso E mesmo. eu falei, eu orei, eu falei pro próprio Senhor, né? Eu preciso mudar esse meu jeito. Preciso entender que eu tenho valor e a pessoa tem que ver esse valor. Uhum. E foi uma frase que foi falada hoje pra mim que realmente eu quero chegar no nível de constranger. Eu estou fazendo até ter esse constrangimento. Mas Uhum. sem querer você faz isso já. Você já fazia isso. Já fazia. Só não tinha consciência, Sim, né? sim. Porque Mas quando foi aí- falado hoje foi legal. Você que estudou, né? Desculpa, essa formação de corpo, né? Na neurociência fala exatamente isso, é um merecimento, né? É. E tem os vícios emocionais, né? Então, ela, de certa forma, ela tinha esse vício emocional de sempre dar muito e não receber, e ela atraía realmente os sugadores para perto dela, que eram pessoas que isso já aconteceu comigo, Lei talvez da com atração? você. Não é nem sobre lei da atração, mas é um vício emocional. Você, de fato, Comportamento, o né? seu comportamento atrai esse tipo de gente. Se Isso. você é uma pessoa muito vitimista, você precisa de alguém que vai alimentar esse vício de ser vitimista. E aí, Isso é uma quando ordem, você gente, da traz vida. consciência, pois é, quando você Ou tá traz ouvindo, né, consciência, Rafa? Desculpa. Não é, você Max? É muda isso. verdade. Não, mas é bem isso Momento de mesmo. descontração aqui no podcast. É que eu sou aquela pessoa que eu não julgo já diretamente, né? Tem pessoas que olham. Não, hoje vai. Legal, hein? O negócio tá legal aqui. É divertido, é.
Porque às vezes tem pessoas que a gente O Rafa encontra. tá dando risada ali, Ô, gente. Rafa, Camila, por favor, desculpa. né? Não vou fazer corte, não, hein? E a gente encontra pessoas assim. Eu encontrei muitas pessoas assim porque eu não olho a pessoa e já, olha, não sei, tem alguma coisa. Eu primeiro realmente vou olhar para a sua essência. Uhum. Falei, não, ela tem valor. Até descobrir lá na frente que vai acontecer alguma situação que eu não estava preparada para isso. Ah, mas vou te falar, em 4 anos, né, que eu moro em Alphaville, uma coisa que eu pedi muito a Deus e que eu aprendi a fazer é buscar por discernimento. Eu não confio mais muito no que a pessoa fala, Isso. entende? Eu busco ver a coerência daquilo que ela está falando. Porque, cara, de verdade, muita gente fica falando, ah, caí em golpe, não sei o quê. E virou uma terra, às vezes, de muito estelionatário. Sim. Maravilhoso, eu amo aquele lugar, moro lá. Mas, por exemplo, as pessoas, infelizmente, às vezes se enganam muito pelo falar. Então, a gente não pode se iludir, né, só com o que as pessoas falam. Mas sim como vivem, como comem. Hoje, Exatamente. O tem que comportamento observar. delas, né? O fruto que ela dá. Tem que comer 1 quilo de sal. Tem muito isso mesmo. Ah, verdade. Mas sabe que tem uma frase que eu ouço muito na internet, a gente falando de internet novamente, eu ouço muito conteúdo, podcast. O nosso podcast, né, viu, gente? No Spotify, segue lá. E fala exatamente sobre isso. Gil. Você corta Gil aqui? Não vou cortar, não. O bom do pod real, gente, que é assim, é a realidade do que a gente faz, porque a gente está numa conversa onde nós estamos trazendo os assuntos que são relevantes para nós, né? A Max, ela quer experiência, a Nath, então nem se fala. Então, a gente não vai cortar. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas, dando continuidade aqui, para que a gente possa não perder também o foco, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que eu deixei bem aqui. O que ainda vem pela frente para o crescer e aparecer para o Instituto Social Fly e para o seu ramo de negócio? O que ainda tem que você já está pensando lá na frente? Estratégias de E negócios. estratégia de negócio. Porque aí aqui agora a gente vai pegar um pouquinho para nós também. É. Eu não entendi muito a pergunta. O que ainda tem para frente do seu instituto, do que você traz referente de melhoria, o que vai crescer ainda mais, e do seu hub de negócios. Tem ainda que falta colocar no seu ecossistema? Você ainda não colocou e aí está pensando nisso? De todo esse negócio aí, 7 anos que você está, e você quer trazer de crescimento e melhoria. Uhum. Você fala uma visão de futuro em relação a esses negócios. Eu não vou falar daqui 5, 10 anos, porque eu acho que é uma Uhum. pergunta muito Muito ampla, né? muito ampla. Mas antes, né? Eu sei que o dia de amanhã a gente não precisa Até pensar. dezembro, vai. Alcançar 10 mil mães, ajudar 10 mil mães, formar essas mães através de 3 profissões do digital, Social Série, STR Close. É um dos nossos objetivos quanto empresa, né? E quanto Max Mãe. Além disso, alavancar ainda mais o Cresce e Apareça com a caravana do posicionamento, Sim. que basicamente é levar o digital, né, as vendas, o posicionamento digital para cidades do interior. Então, na verdade, eles saem da região deles e vêm para Alphaville para ter um dia de imersão imersiva ali conosco, com outros empresários, para acessar essa ambiência. Então, hoje são esses 2 objetivos aí que a gente está já com metas claras, né? Porque não adianta sonhar se não tiver meta, objetivo claro, uma rotina que vai te levar a esse resultado e consagrando ao Senhor. Então, eu vejo que seriam esses 2 que eu me sinto confortável hoje de compartilhar dos próximos passos. E falar de Alphaville, né? As pessoas quando falam Alphaville, muitos ainda retém, né? Com medo de chegar até essa cidade que abraça tantas pessoas, né? Eu falo por mim. E quando falavam de Alphaville, eu falava, não, não é pra mim. Ali é só a elite. É uma cidade da ostentação, Alphaville, né? Uma cidade bonita, linda, mas ostenta muita. Muita gente rica lá, né? Que vão pra lá pra fazer negócio. Sim. Ou falsos ricos também tem Também bastante. tem isso, é verdade. E qual conselho você daria para quem tá iniciando? Ai, Mas vamos lá. ainda, tipo, sente que tá perdido? Buscar por autoconhecimento. Ler livros, por exemplo, como a Bíblia. Viva Sua Real Identidade, da Camila Vieira. Olhar muito para dentro de si. Entender ali o triângulozinho da identidade, capacidade e merecimento. E de verdade, Cami, quando a gente sabe quem a gente é, cara, a gente vira uma potência tão forte na mão de Deus. Eu percebi, eu tava com uma crença um tempo atrás que eu não tava pedindo mais as coisas para Deus. E o Senhor me incomodou, tipo, só pedir. Já é seu. Você só não tá acessando porque você não tá pedindo, porque você não quer. Sabe aquele famoso, você não tá recebendo porque pediu mal? Ou porque não sabe pedir?
E eu até falei com a Nathalie, eu falei, comecei a pedir. Inclusive o podcast, falei, Senhor, começa a abrir Gente, ela portas. me falou Eu quero ser isso convidada para hoje ir do para podcast. podcasts, pode mandar mais palestras, que não sei o quê. E Deus foi mandando, sabe? E eu falei, por que que eu tava com essa crença? Se Deus é o meu pai, é o dono do ouro e da prata, tô com medo de pedir o quê? Ele já me deu, ele já me prometeu, por que que eu não tô acessando isso? E eu comecei a declarar mesmo. Então, se eu pudesse dar um conselho para você que tá de casa, de verdade, lembre-se que você tem um bom pai, que você é filha amada, que você pode, tem direito exercido de solicitar princi- os seus principais sonhos com o Senhor, de pedir mesmo, entregar, consagrar, porque ele é um bom pai, ele cuida de todos nós. Então, acho que eu daria esse conselho, de verdade. Porque é o momento que eu tô vivendo, sabe, de Sim. ter mais essa ousadia em pedir. De Senhor, eu quero, acreditar, né? eu quero é aquilo ali, É. é aquela e Deus ir realizando, sabe? Acreditar em você, isso mesmo. E se o você caminho é pudesse esse. deixar uma mensagem final para as mulheres, né, que querem crescer profissionalmente, qual seria? Acho que tá muito em cima daquela que eu falei, que ninguém vai salvar você, que você tem que fazer o que tem que ser, o que precisa ser feito. Então, se você é mulher, tá assistindo esse vídeo aqui, esse podcast, espero que de fato você aplique tudo que a gente foi conversando, compartilhando, ainda que às vezes de uma forma mais descontraída, mais leve. Mas aqui tem história real, tem experiência de vida, né, Nathalie? É, 3 empresárias aqui que de fato decidiram transbordar através desse podcast. Estamos aqui, gente, não tá ganhando nada para isso, Não. né? Estamos aqui realmente transbordando. Porque Inspirando levando pessoas, né? isso pro digital, ainda que, Exatamente. sei lá, eu tenho um objetivo de trazer negócio através disso, legal. Mas ainda assim você tá gerando uma transformação na vida das pessoas. Então, eu acho que é muito importante você ocupar o seu lugar. E aproveitar, graças a Deus, a liberdade de expressão que a gente tem e exerce aqui no Brasil. Igual eu falei com vocês, a situação que está acontecendo no Afeganistão. É muito triste de ver. Mulheres, elas não podem nem falar em público. Enquanto muitas aqui ainda no Brasil têm potencial, têm estudo, têm conhecimento e ficam caladas, com medo de se posicionar, com medo que o outro vai pensar. Tem pessoas que preferem a morte do que falar em público. Isso é muito sério. Mas às vezes por uma necessidade de aprovação. Então, se livre da necessidade de aprovação. Deus te chamou, Ele te ama. E nem Ele agradou todo mundo. E dirá você. Verdade. Então, você é livre para prosperar, você é livre para errar, você é livre para ser você, a sua verdadeira essência. Então, deixaria essa mensagem. Parabéns. Isso aí. Olha, o assunto tá ótimo. Eu amei a sua presença. Foi legal, porque aqui é assim, gente, pode ir real mesmo. A gente não precisa de corte, a gente não precisa disso. Mas vamos cortar algumas cenas, tá? Mas eu agradeço Né, pela Rafa? Eu sabia que ele ia soltar o Rafa! né? Toda hora Não se corta essa segurando. parte não, Camilita. Não vou cortar, não se preocupa. Só pra Mas eu descansar aí. quero agradecer a sua participação. Quer falar alguma coisa? Porque depois eu vou falar dos amei patrocinadores. conhecer você. Eu também, Nathalie. Nossa. Espero que a gente tenha inspirado muitas mulheres e homens aqui em relação ao negócio, sabe? Como lidar com as pessoas. Né, Camila? Ah, eu amei. É assim, se dá mentoria, né? É bom que ela dá de graça. Ali, ó, né? Já ganhei uma, tá, Camila? Rafa! Não, mas Maravilha. é Mas fala um legal. pouquinho do seu negócio. Suas empresas, deixar o telefone. Para você que tá assistindo aí, consegue colocar o arroba aí? Vai pôr o Rafa, arroba. então põe meu arroba. Vai lá e a gente consegue te ajudar gratuitamente, falando também com essas profissões, enfim. Temos sim consultorias dentro da Hub de Soluções, a gente tem implementação, né? Onde a gente entra no seu negócio e faz por você. Então vai além do te ensinar, é realmente colocar a mão na massa, aplicar ali e gerar resultado, enfim. Vai ser um prazer ajudar todos que realmente se conectarem comigo por aqui. Obrigada, legal. viu, gente? Amei Sucesso, estar viu? aqui. Ai, Obrigada. também amei. Ai, foi Acabou? ótimo. Ai, não quero que acabe. Foi, Rafa, foi não quero que incrível. acabe. Mas eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar, falar Dos nossos patrocinadores. dos patrocinadores aqui da Pod Real, né? Primeiramente, eu quero falar da Global Service, né? A empresa dessa maravilhosa que está aqui do meu lado, né? O foco deles é oferecer terceirização de serviços para condomínios e empresas, com atuação em limpeza, portaria, manutenção, controle de acesso e vigilância. A proposta é garantir mais segurança, organização, praticidade para os clientes do dia a dia. E o legal, também tem área administrativa. Então, se Isso. você precisa da área comercial, precisa de alguém que fique na recepção, que também faça a sua administração, pode chamá-la, que você pode ter certeza. Ela atende a toda nacional aqui. Procure a Nath, né? Tem um arroba dela, então entre em contato aí para poder
conhecer um pouquinho mais. E uma das coisas também que aqui eu vou falar, né, que não está marcado, mas a Nathalie é mentora. Ela A Camila lembrou. traz, Obrigada, Camila. ela fala muito sobre gestão comercial, né, de toda a área de liderança. Você que tem uma empresa, precisa de uma estrutura, mas se perdeu, né, em algum ponto, entre em contato também. A Nathalie dá essa mentoria aí maravilhosa e eu tenho certeza que você vai alavancar cada vez mais a sua empresa. Mas eu também quero falar desse estúdio aqui, né? A gente está aqui hoje com o Com Rafa. com o Rafa. É porque tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Incrível. Fantástico, E ele faz Rafa. parte. Ele não está Já é aqui do- mostrando, mas ele faz Da parte. nossa né? equipe, né? Então, Camila? esse podcast ele é gravado na PlaySync, né? Marketing Digital, uma empresa especializada em fortalecer a presença digital de empresas ou empreendedores. Além de edições de vídeos, ele também trabalha com estúdio completo para podcasts, com estrutura de áudio e vídeo e também dando suporte para você criar sua presença digital. Entre em contato com eles, sigam eles nas redes sociais, né? O Rafa depois vai colocar o arroba dele Sensacional, aí. Rafa. E eu vou falar para vocês, eles são sensacionais. Verdade. né? Gosto Eles, muito daqui. esses cortes aí, Tô pensando em claramente morar alguns aqui. fui eu que fiz, mas outros foram o Rafa que fez. Camila, vamos morar aqui? Dá pra gente morar aqui. Ah, A gente verdade, só né? grava, os A gente já podcasts, grava fica por aqui, não aqui para. mesmo. A gente não sai daqui. E eu também quero aproveitar e ter a oportunidade de falar que eu sou idealizadora de um livro. Então, quero convidar você a ser coautor desse livro que se chama Mente de Líder, Coração Alinhado e Postura de Herdeiro. É um livro onde você vai poder contar a sua trajetória, a sua vivência como líder da sua empresa, da sua casa. Entender que o seu coração precisa estar alinhado àquilo que você entrou como essência e propósito. E saber que hoje você é herdeiro do império que Deus construiu para você. Então, eu faço convite para você também fazer parte desse livro. Essas são as minhas considerações, né, dos nossos patrocinadores. Né? Maxiele, obrigado por compartilhar conosco a sua história, a sua visão e o impacto que você vem gerando no mercado e na vida de tantas mulheres e de tantos empresários que você teve essa oportunidade. Gratidão. Amém. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Imagina, foi uma honra. Até a viu? próxima. Tá com vocês. Beijo, gente. Camila, a gente não vai Comenta, terminar? curte, compartilha. Até o próximo episódio. Tchau.